Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a União Europeia. É um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica, política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados, apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu, formado por deputados dos países membros e eleitos pelo cidadão. Essa é a União Europeia que nós vamos falar sobre ela. Nós vamos conhecer como foi essa formação, esses países industrializados, os países que compõem a União Europeia. Então, a tia vai colocar um vídeo falando sobre a União Europeia. Vamos falar desse bloco econômico criado em 1992. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre União Europeia. Vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala em União Europeia, nós estamos falando do bloco econômico mais ousado, mais avançado, mais antigo, maior do mundo. Tudo mais. Porque a União Europeia tem um histórico, né, bem diferente de todos os históricos dos outros blocos econômicos, até porque é o mais antigo. Para vocês terem uma noção, né, hoje ela conta oficialmente com 28 países membros, quer dizer, dos 50 países que fazem parte da Europa, 28 fazem parte da União Europeia, é um número muito grande, e toda a União Europeia concentra mais de 500 milhões de pessoas, mais de 500 milhões de habitantes, imagine só, e um PIB de 2019 superior a 18 trilhões de dólares, o maior do mundo. Bom, pessoal, quando a gente fala que a União Europeia é o bloco mais avançado do mundo, não é necessariamente porque ela também tem um histórico diferente dos outros blocos, é um bloco mais antigo. O processo de surgimento da União Europeia está muito ligado à questão da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, né, o pós-guerra, os países europeus estavam fragilizados economicamente, precisavam se reestruturar. É nesse contexto, nesse cenário, que surge a primeira associação entre países europeus, em 1952, chamada de SECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Foi uma associação formada por 6 países: França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses 6 países se uniram para estabelecer entre eles políticas comerciais favoráveis para o comércio de minérios. Por isso ela é chamada de Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Então, entre eles, as tarifas alfandegárias desapareceram. E eles perceberam, então, que o negócio era algo positivo, né? Que, de repente, através da eliminação de tarifas alfandegárias, o comércio entre esses países poderia fluir de uma forma mais positiva. Pronto, estava aí lançado, então, pode-se dizer, a semente, né, da União Europeia que a gente conhece hoje. Bom, mas a SECA foi, como eu disse, a semente, né, do bloco. Mas o processo de integração de fato entre os países se dá em 1957. Esse é um ano muito importante porque foi aí que nasceu o chamado Mercado Comum Europeu, fruto do Tratado de Roma, né, assinado pelos 6 países membros da SECA. Ele abrangia agora os objetivos da associação. Além do estabelecimento daquelas tarifas alfandegárias especiais ou inexistentes para o comércio de minérios, agora ele trabalha com a ideia das 4 liberdades. Grave isso, 4 liberdades. O Tratado de Roma estabeleceu livre circulação total para mercadorias, livre circulação para pessoas, livre circulação para capitais, ou seja, dinheiro, e livre circulação para serviços. Aí sim, né, a União Europeia começa, que a gente conhece hoje, ela começa a ganhar corpo, né, com essas totais liberdades. Foi o primeiro mercado comum estabelecido no mundo, portanto. Bom, pessoal, em 1992 acontece um dos elementos mais marcantes, dos fatos mais marcantes da União Europeia, que é a assinatura do Tratado de Maastricht. Esse tratado institui a União Europeia como a gente conhece hoje, ou seja, uma união política e monetária. Desde a criação do Mercado Comum Europeu, lá em 1957 até 92, a União Europeia vai ganhando mais adeptos. Cada vez mais países vão fazendo parte dessa associação.
Qual a grande diferença entre o Mercado Comum de 57 e a União Europeia de 92? É que a partir de 92 se estabelecem como objetivos do bloco a criação de um governo único e de uma moeda única. Moeda única que já existe, né? O euro passa a circular de fato como moeda do bloco a partir do ano 2000. O Parlamento Europeu, que tem sede em Bruxelas, né, é o símbolo maior da União Europeia. Ele é formado por representantes de todos os países membros do bloco e a cada 5 anos novas eleições são feitas, né, para a eleição desses representantes. Lá são discutidos temas diversos, comuns aos países membros, mas o elemento mais importante, o grande objetivo do Parlamento Europeu é estabelecer uma Constituição única, então, para esses 28 países. Imagine a dificuldade disso, né? Você colocar um mesmo código de leis para tantas nações com históricos diferentes, com economias diferentes, enfim. É realmente um trabalho muito difícil que o Parlamento Europeu vem desenvolvendo. Mas ele vem desenvolvendo, é bom que se saiba. Eles trabalham, já fazem muitas regras que valem para todos esses países, desenvolvem esboços de constituições, enfim, uma hora eles vão chegar lá. Bom, e para fazer parte da União Europeia, né, o país candidato ele precisa se enquadrar em alguns regulamentos, alguns critérios estabelecidos pela própria União Europeia. 5, basicamente, se destacam. O país precisa ter economia de mercado, ou seja, ser capitalista. O país precisa ter uma democracia estável. O país também precisa respeitar o Estado de Direito, respeitar os direitos humanos e ser aceito pelos outros membros que fazem parte do bloco. Hoje a União Europeia conta com 6 candidatos imediatos, para a entrada no bloco. São eles a Sérvia, Albânia, Montenegro, Macedônia do Norte, Turquia e a Bósnia. Bom, queridos, existem algumas curiosidades interessantes, a respeito da União Europeia, que a gente não pode deixar de lembrar e mencionar. Uma delas diz respeito ao ano de 2010. Esse foi um ano muito importante para a União Europeia em função da sua configuração. Neste ano foram aceitos 10 países ao mesmo tempo, de uma só vez ao bloco. E o detalhe, o que torna esse fato realmente curioso, é que além das ilhas de Chipre e Malta, foram 8 países que compunham o antigo leste europeu, ou seja, 8 países que seguiram durante muito tempo o socialismo da antiga União Soviética. Outra questão importante diz respeito às políticas ambientais. A União Europeia adota políticas rígidas ligadas ao meio ambiente, não só que valem para dentro do seu território, mas também políticas que são observadas na hora dessa União Europeia comprar produtos de outros lugares do mundo. Então a questão ambiental é muito importante e levada muito a sério pelos europeus. Bom, pessoal, e é claro que a União Europeia, como o maior bloco econômico do mundo, tem lá todos os seus desafios, Por exemplo, criar um governo único não é algo fácil, não é algo que vai acontecer no estalar de dedos. Mas hoje, um dos maiores desafios que a União Europeia enfrenta diz respeito às diferenças socioeconômicas entre os países membros. Então, um dos objetivos do bloco é justamente reduzir essas diferenças, para que o bloco se estabeleça de forma mais plena e também minimizar um pouco da questão das imigrações. Porque hoje, especialmente com a livre circulação de pessoas, muitos europeus de nações menos desenvolvidas migram para os países mais ricos. Então, se essas desigualdades socioeconômicas forem reduzidas, possivelmente essas migrações também serão diminuídas. Bom, e um dos aspectos mais comentados atualmente sobre a União Europeia diz respeito à saída do Reino Unido do bloco. Em 2016 ocorreu um plebiscito no Reino Unido e os eleitores daquele lugar escolheram que a União Europeia não deveria mais conter o Reino Unido. Então votaram pela saída dos países que compõem o Reino Unido do bloco econômico. Essa saída é conhecida como Brexit. E desde 2016, até hoje, em 2019, ela vem sendo negociada de uma forma muito engenhosa, de uma forma muito lenta, mexendo ali com as políticas internas da Inglaterra, sem dúvida alguma. No ano de 2019, ficou estabelecido que a saída oficial, sem choro, do Reino Unido da União Europeia deve acontecer no início de 2020. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre União Europeia.